eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre conceitos dentro do manejo integrado de pragas. E o que eu trouxe para vocês são conceitos a respeito da flutuação populacional de insetos, que acontece no campo, e o momento de tomada de decisão para entrar, de repente, com uma ferramenta de controle para aqueles insetos que, naquele momento, estão caracterizados como pragas. Vamos falar sobre isso então. Fica comigo até o final do episódio. Bom, qualquer população de organismo vivo, ela sofre uma flutuação populacional, que a gente fala, né? Então, ela aumenta, ela diminui ao longo do tempo, e isso é natural que aconteça. Esses aumentos ou diminuições podem ser causados, por exemplo, por fatores bióticos ou abióticos. Quando a gente fala em fator abiótico, de repente, uma tempestade, por exemplo, ou então temperaturas muito elevadas, temperaturas muito baixas, todos esses fatores referentes ao clima, entre outros, podem fazer com que haja mortalidade de determinados organismos e pode fazer também com que haja o aumento na natalidade ou maior sobrevivência destes organismos no ambiente. A flutuação populacional pode alterar em relação a isso. E quando a gente fala de fatores bióticos, as doenças, por exemplo, acontecem muito, e de forma natural também nas populações, e esses micro-organismos patogênicos podem fazer com que as populações diminuam. Então, isso acontece para qualquer organismo, nós, seres humanos, passamos por isso também, embora tenhamos toda a questão tecnológica, os avanços da medicina, para que a gente possa se proteger, de certa forma, dessas intempéries climáticas e também das questões de doenças, a gente sofre naturalmente com alguma pressão, de população. Tivemos aí a pandemia, por exemplo, da Covid, que é um exemplo muito claro disso. Mas vamos trazer aqui para os insetos. Então, imaginem que numa determinada área tenha uma espécie de inseto acontecendo. Vamos trazer o nosso exemplo para uma cultura, e eu vou falar aqui de uma cultura do algodão. Bom, vamos lá. Dentro dessa cultura, os organismos estão ali vivendo e flutuando naturalmente, tá? Então, essa população, ora aumenta, ora diminui. Enquanto eu tenho o inseto ocorrendo ali na lavoura por si só, é claro que ele está se alimentando, e se eu estou falando de um inseto fitófago, ele está se alimentando da planta. Quando essa população aumenta muito, esse inseto ele passa a ser caracterizado como uma praga. Por quê? A população é tão grande que a alimentação dele faz com que possam haver danos à lavoura. E esses danos, sempre quando a gente fala em dano, a gente precisa lembrar do financeiro, tá? Às vezes a gente fala assim, essa lagarta está causando dano aqui. Uma lagarta por si só não causa dano, ela causa uma injúria. Porque a injúria é o ato ali, o reflexo da alimentação da lagarta, por exemplo. Imaginem, em 1 hectare, se nós tivermos uma única lagarta, ela não é capaz de causar uma desfolha considerável que vai me causar prejuízo econômico, tá? Entretanto, se eu tenho uma população elevada desta espécie, e aí a alimentação de vários organismos, de vários indivíduos juntos, passam a me causar, sim, um dano. Eu passo a ter, no caso, do exemplo da lagarta, eu vou ter desfolha, a planta vai diminuir a área fotossintética e por isso vai produzir menos. Então, lá no final eu tenho um dano que, lembrando, está muito atrelado à parte econômica, tá? Então, pessoal, é importante a gente se lembrar dessas definições justamente porque um organismo ele passa a ser caracterizado como praga a partir do momento que ele tem população, uma densidade populacional alta e pode me causar este dano. Existem algumas exceções, a gente comenta muito sobre insetos vetores, que às vezes um inseto pode se alimentar de várias plantas e acaba transmitindo doenças para várias plantas. Nesse caso, a gente tem aí algumas controvérsias nas definições, mas de forma geral,
a nomenclatura, né, a definição de praga está muito associada à densidade populacional. E aí, o que a gente tem como níveis, né? Aquela população ali, aquela flutuação natural que nós dissemos há pouco, a gente chama de ponto de equilíbrio. Ele está ali, então, às vezes aumenta, às vezes diminui, mas vamos dizer assim que a população está equilibrada. Num determinado momento, por algum fator ambiental ou biótico, enfim, nós temos o aumento significativo dessa população de insetos. Então, pensem que lá na soja, quando eu tenho a formação das vagens ali no período reprodutivo, percevejo marrom que gosta muito de se alimentar ali das sementes da vagem, né? É um estímulo para que ele passe a aumentar a sua população. Coincidem, né, fatores climáticos com o próprio estágio da planta. Então, nesse momento em que a gente começa ali em R3, por exemplo, ter a formação do canivetinho, indo para R4, enchimento da formação da vagem, R5, enchimento dos grãos, a gente tem um pico populacional de percevejo. E aí, quando aumenta a população, eu tenho que monitorar, né? E essas práticas de monitoramento a gente vai deixar para um outro episódio, mas eu preciso monitorar a população e quando ela chega num determinado número, né, através das nossas amostragens para percevejo, por exemplo, hoje a ferramenta mais utilizada é o pano de batida. Então, eu tenho estabelecido pela pesquisa que 2 percevejos por metro é o número da densidade populacional em que representa o momento que eu preciso entrar com uma tática de controle. Esse número a gente chama de nível de ação ou nível de controle. Ou seja, a população está flutuando ali, por exemplo, meio percevejo por metro, 1 percevejo, 1,2, essa é a flutuação natural. Eu tenho ali o ponto de equilíbrio. De repente, eu tenho esses fatores que fazem com que a população suba e chegue a 2 percevejos por metro. Esse é o ponto ou momento em que eu tenho que entrar com uma ferramenta de controle, tá? Então, é o nível de ação ou nível de controle. Esse nível ele é estabelecido justamente para evitar, né? Ele refere-se assim à menor densidade populacional da praga, que indica a necessidade de aplicação dessas ferramentas de controle para impedir que haja uma perda, né, de produção, de valor econômico. Então, o nível de controle ou nível de ação, a praga ainda não está causando dano, tá? É um nível, então, abaixo do nível do dano, nível de dano. Se eu deixar essa população, chegou lá, no caso do percevejo, chegou a 2 percevejos por metro, eu não entrei com nenhuma ferramenta, essa população continua aumentando, ela vai chegar a uma densidade populacional maior, e aí sim vai acabar me causando, né, algum prejuízo, mesmo perdas econômicas, tá? De uma forma mais resumida, a gente tem uma população que flutua naturalmente, por fatores bióticos ou abióticos ela aumenta, chega num nível que a gente chama de nível de controle ou nível de ação, que é o momento em que eu preciso fazer alguma coisa para evitar o crescimento dessa população. Se eu não tomar nenhuma ação, eu tenho então essa população aumentando e chegando no que a gente chama de nível de dano econômico, que seria o momento em que ela já está dando prejuízo, tá? Embora a gente tenha pesquisas, assim, geralmente para essas grandes culturas, né, as commodities, até a própria soja que a gente comentou, o milho, a cana-de-açúcar, o próprio algodão, nós temos níveis de ação estabelecidos para algumas pragas. Obviamente que não para todas, tá? Mas a gente tem sim níveis estabelecidos para muitas pragas. Porém, a gente precisa ficar sempre atentos. Por quê? Porque esses níveis eles podem variar em relação ao momento econômico da cultura. Porque assim, pessoal, o quanto eu gasto para controlar uma praga? Eu tenho que levar em consideração o custo da aplicação, se é uma aplicação terrestre, aplicação aérea, o custo do produto, a mão de obra, enfim, são vários fatores que compõem aquele custo. E o quanto a praga me tira de lucro, vamos dizer assim, o quanto eu perco de dinheiro com a praga. Se tiver em equilíbrio, imaginem que a praga me tira 2 e eu gasto 1 para fazer o controle. Bom, tá valendo. Agora imaginem que a praga me tira 2, mas eu gasto 5 para fazer o controle. Neste caso, aí a gente tem que pôr na ponta do lápis e muitas vezes não é indicado que se faça o controle naquele momento. Tá? Então vejam que não são, bioticamente falando, né, são fatores ali da biologia da praga, do momento da cultura, em que a gente tem que tomar a decisão. Porém,
muito, né, ou a maior parte das decisões precisam ser baseadas em fatores econômicos também. Então, vale a pena fazer o controle neste momento ou eu espero? Faço ou não faço? Então, todos esses pontos precisam ser considerados no momento da tomada de decisão. Fato é que a gente tem muitas ferramentas de controle dentro do manejo integrado de pragas. Todos esses conceitos que eu estou falando para vocês são preconizados, inclusive as metodologias de monitoramento, né, amostragem, para que a gente tome a decisão no momento correto e para que a gente esteja sempre ali atentos, né, ao desenvolvimento da lavoura, densidade e flutuação populacional da praga, para que não tenhamos nenhuma surpresa no desenvolvimento aí ao longo da nossa produção, tá certo? Então estes foram os conceitos, espero que vocês tenham gostado e como sempre, até a semana que vem. Você ouviu o MIP em Dia. Este episódio foi editado por De Rosa Edições, @Henrique Oliveira de Rosa.